Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Isso você já sabe, né? Vamos começar logo. Hoje tem tanta história aqui para contar que eu nem vou ficar me alongando, mas você já sabe que é para curtir, compartilhar, se inscrever, né? Dar um joinha aí pra gente. E como é o mês de março, não poderíamos deixar de ter aqui uma advogada. Olha, admiro muito, um trabalho excepcional, uma advogada trabalhista que desde que se formou, ela advoga para empregados. E ultimamente vem se dedicando às causas feministas. É com muito, muito prazer que recebo aqui a doutora Renata Schmidt Gasparini. Oi, Carla. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu primeiro quero dizer que eu estou muito, muito feliz de ter sido convidada. Para mim, na verdade, lisonjeada, né? Ah, que... E poder revisitar toda uma história, para mim foi muito emocionante. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. E nós conversávamos até antes de começar que é um momento que a gente vai buscar e enxerga quantas coisas nós fazemos na nossa carreira, na nossa vida profissional, quanta resenha a gente tem, não é verdade? Quanta resenha existe. E na hora, assim, do convite, eu falei, gente, né, conversei com você, eu falei, nossa, qual é o repertório, sabe, o que eu vou falar? E quando eu parei para me organizar, minha organização mental, Carla, eu vi que tinha tanta coisa legal, tanta coisa bonita. Existe um porquê de eu estar onde eu estou hoje. E isso me emociona, porque é uma trajetória de vida, né? São propósitos, e eles vão se construindo, às vezes, de uma forma não muito pensada, mas você está construindo aquele castelo. E quando a gente chega nesse lugar hoje, eu falo assim, nossa, foi por isso tudo que aconteceu. E é muita história, assim, eu fui lembrando, fui me recordando, eu tive um prazer imenso uma felicidade de poder revisitar esse lugar na minha memória. Que legal. Então vamos lá, você se formou em 2001, mas como que o direito chegou na sua vida? Então, Carla, eu falo que eu não escolhi, assim... O direito, na minha família, não tem ninguém da área jurídica assim, que pudesse me influenciar. Ninguém. Eu fui uma coisa assim meio, sabe, aquela coisa que parece meio imatura, né, da juventude, daquela coisa. E eu fiz a faculdade, passei, entrei. Falei, vamos ver qual que é esse curso. Eu sei que eu gostava da área de humanas, assim, nas matérias, né, inerentes àquela área. Né, eu sempre fui muito comunicativa, assim, sempre as pessoas falavam, nossa, a Renata tem uma personalidade forte, porque sempre um jeito opositor, né, assim, então, nossa, vai combinar. Então, eu falei, eu vou tentar fazer o direito para ver o que vai dar. E foi um pouco nessa toada. Então, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, não... Ainda bem que eu acertei de primeira, Carla, porque acho que eu não consigo pensar em mais nada, Que legal! E foi assim, aí eu comecei a fazer o curso, passei na FDV, e comecei a fazer o curso lá, e eu tinha uma ânsia, assim, de aprender, aquela vontade, eu falei assim, eu pensava ao mesmo tempo, falei, gente, se eu não correr atrás do meu, eu não vou ter ninguém para me ajudar, assim, porque eu não tinha nenhuma influência, nada. E foi nessa coisa que no segundo período eu comecei a estagiar no escritório. Comecei a estagiar no segundo período, que ela não sabe. Eu brinco que eu não sabia a diferença de mandado e mandato. Mas segundo período a gente não sabe nada. Nada. Sabe aquela estagiária que chega lá, que vai fazer as coisas assim, pequenininhas, rotineira, administrativa e vai? Sim. Eu fui essa estagiária. Que batia carimbo de vez em quando. Batia carimbo, ficava na fila de balcão acompanhando o processo. E isso com uma ânsia, assim. E foi um escritório trabalhista. Escritório trabalhista, muito conhecido, com muito sindicato. Então, assim, eu ficava colada nesse povo. Eu colei nesses advogados, eu colava. Aí tinha congresso, não sei de quê. Eu, segundo período, não sabia nada. Tava eu no congresso. Na Justiça do Trabalho. Eu ia pra lá e ficava nos balcões já.
Então, assim, eu me interessava conhecer, assim, as pessoas. Então, durante a faculdade inteira, eu fiquei nesse estágio. Durante toda a faculdade? Toda a faculdade. Nossa, então você cresceu muito, porque quando a gente dá uma continuidade, né? Carla, eu sentia, assim, que eu tava ali, eu trabalhei muito, porque eu estudava à noite. E assim, era uma ralação. Eu chegava de manhã no escritório e ficava colada. Eu era obcecada. Obcecada. Eu fazia tudo lá. Carregava processo. Andava, fichas, era época de fichinha, não tinha nada digital, né? Nossa. Era, um corre danado. Eu falava assim, gente, uma ralação. Lia diário também? Lia diário oficial na munheca, na mão, no olho, aqueles caderninhos. Porque eu falo assim, gente, eu passei por isso tudo. E quando a gente tinha que recortar e do outro lado também exatamente. tinha. E era muito volume, era um escritório com muito sindicato. Então era volume, era manifestação, era negociação coletiva. Então eu estava colada. Então eu fiquei assim, nesse período todo, Carla. Lá na faculdade eu era conhecida assim como a menina do trabalhista. Eu já fiquei, na faculdade eu fiquei assim, já com essa... Porque logo na faculdade eu já circulava, já conhecia juízes, eu conhecia as pessoas de lá, conhecia aqueles advogados figurões todos, porque eu tava lá no meio. E dessa época de estágio, você lembra alguma história assim que tenha te marcado? Lembro. Eu lembro assim, porque o escritório que eu trabalhei ali na época do estágio, o advogado, né, que é o diretor ali, ele era uma figuraça. Então, assim, quando reivindicava, ele era muito do protesto, né, sindicalista e tal. E eu lembro que me marcava, assim, quando ia surgir alguma coisa, calote de precatório, ele ia pra porta do tribunal, colocava uma banda lá na frente, Carla. E era bandinha, eu lá no meio, na frente, na manifestação. Tinha uma bandinha, que eu esqueci o nome da bandinha agora. Mas era assim, e a gente criava associações. Quem ganha tem que levar, QGTL. Quem ganha tem que levar. E movimentava muito o trabalhador, era muita gente. Então, assim, esse contexto de luta, sabe? De resistência. Era você ficar trabalhando para aquele nicho de trabalhadores ali. Era como se misturava direito com resistência. Era sempre uma luta. E a gente gritava, e esse escritório botava bandinha, ele não tinha medo de sabe, pagar mico, não. Fazia manifestação, fazia barulho, de manifestação. A gente ia nos movimentos de diretoria de sindicato, ficava lá no trio, era assim, desse jeito. Era confusão. Então isso me marcou muito, porque isso me influenciou muito, né? Inclusive ao longo da minha carreira. Então essas histórias eu não esqueço, assim, foi muito legal. E depois você foi montar o seu próprio escritório ou continuou ainda um tempo? Não, depois eu continuei, Carla, e virei sócia desse escritório. Então você... Eu engatei uma carreira ali e foi muito legal. E eu tô lá até hoje. Que bacana! E foi muito legal. Foi assim, uma coisa que nasceu, um embrião, e eu fui construída ali naquele ambiente. Eu aprendi muita coisa, eu não tinha referência assim, familiar de ninguém da área jurídica na minha família. Minha família, na verdade, as pessoas que se formam lá é medicina, é outra. Então eu fui para uma outra área, né? Eu não tinha muita influência. Então eu falei, gente, eu tenho que colar em alguém. Assim, a minha sorte é que eu fui justamente para a área onde eu me identifico, sabe, Carla? Eu tenho essa pegada, esse olhar. E você teve muito apoio dos advogados dentro do escritório como estagiária. Muito. E como é que é a sua relação hoje com os estagiários? Gente, é maravilhosa, assim, eu vejo lá, lógico, assim, eu me vejo naquela situação e relembro, mas é muito diferente, nossa! Hoje não tem mais fichinha. Não tem mais fichinha, não tem mais, hoje é muito assim, né, que eu falo, não é que é mais fácil, né, mas a tecnologia, ela veio para facilitar, uma ferramenta tanto, né, maravilhosa. Então, ela otimiza a mão de obra, né? Então, hoje a gente acaba que não necessita tanto daquilo, sabe? Porque tem uma ferramenta maravilhosa, mas a minha relação, assim, quando eu me vejo, meu passado, essa época do estágio, pra mim, foi uma época que eu aprendi muito, sabe? Eu cresci muito, na época da faculdade era uma relação, eu já estava naquele ambiente. Legal. Então, Carla, quando eu me formei,
eu já me senti integrada ali naquele ambiente. Então, assim, as pessoas, os juízes já me conheciam, porque não era uma estagiária, porque chegava no final, já despachava com o juiz, e eu era cola dos advogados. Eu ia na audiência, sentava na mesa, eu ficava lá, sabe? Que legal! Então, quando eu comecei, eu não tive aquela sensação do frio na barriga que estou começando. Eu simplesmente dei continuidade. Ai, que legal! Que bacana! Foi muito então, você tem muita curioso. história, assim, de casos, porque você continua advogando sempre para empregados. Sim. Hoje, assim, o meu perfil de advocacia, óbvio que tem empresa, parece uma coisa mais preventiva, mas o escritório, a linha é essa, advocacia para empregados. Ah, e conta pra gente, então, algumas histórias que te marcaram. Então, Carla, aí como eu comecei, assim, já estava no ambiente, já estava ambientada naquele lugar. Aí, quando eu comecei, eu estava até comentando com vocês a minha primeira audiência, né? A primeira audiência minha, o que eu assinei, assim, onde a Renata estava sentada, eu estava assinando aquele negócio, eu era 100% responsável. Era um processo, cara, que eu comecei a trabalhar nele na época que eu estava estagiando, já no finalzinho. E era assim, pensa num processo de complexidade. Era uma tese onde foi aquela questão das fraudes das cooperativas, estava muito novo. Não sei se você se recorda. E tinha uma empresa extremamente conhecida aqui. Que montavam cooperativas. Para fugir da relação empregatícia. Exatamente, para fraudar o contrato de trabalho. Então era assim, estava na época que estava acontecendo muito isso e a tese era, e eu estava trabalhando nisso. Quando eu recebi esses clientes... Todos eram meus professores. Eu tinha acabado de sair do cursinho. Aí eles, gente, mas você é tão Renata? E eu sempre do lado do advogado. Não, tá aqui, né? Mas a primeira audiência foi nesses processos, assim, eu não me esqueço. Como eu comecei, cara, com um processo muito grande. Um processo não, eram vários processos, né? Todos com a mesma tese. Mas assim, eu lembro que eu comecei com um nível de complexidade, com um nível de pressão altíssimo. E eu tava me recordando disso ontem, quando eu tava lembrando da minha história. Eu falei, gente, como isso me motiva. Isso gera uma autoconfiança, assim, no início de carreira, te dá um desafio bacana. E eu fiquei super orgulhosa. Foram processos, assim, super legais, deu bom. Mas foi isso. Meu primeiro processo foram esses, sabe? Primeira audiência. Eu falei, gente, nunca me esqueço. E conta pra gente uma outra audiência que tenha te marcado muito. Não, assim, na trabalhista, a gente não tem rotina nunca, né, Carla? Eu falo, lá é uma aventura a cada hora. Cada audiência é você se prepara porque é uma aventura. Então, assim, eu tive audiências, assim, gente, coisas de clientes que chegam e não falam a história toda, né? No escritório conta uma coisa e pro juiz outra. Tipo, eu nunca vou esquecer desse caso, né? Vou pedir reconhecimento de vinho, que eu tenho direito, tal. E realmente, na narrativa, tem testemunha? Tenho. Quando eu sentei na mesa de audiência, a trabalhadora, ela tinha um relacionamento com o proprietário. Então tinha uma discussão disso, sabe? Ela não tinha me contado absolutamente nada disso. Ela, não, porque eu não achei que ele fosse expor esse lado pessoal. Eu falei, pronto. Excelência, por favor, inverte a audiência, porque vai ter que mudar toda a uma estratégia de defesa, né? Então, assim, são essas coisas que acontecem na trabalhista, né? Já viu o juiz dar voz de prisão? Já vi. Com colega advogado. Colega? Na trabalhista, sim, Carla. Né, o juiz lá, que eu falo, é outra dinâmica, né? Então, é outro time. Então, assim, às vezes, você responde uma coisa, atravessada do advogado, vai lá, já vi dar ordem de prisão. Não. Eu sempre acho um pouco arbitrário, assim, eu acho que não tem necessidade, né? Mas eu já presenciei isso. Eu lembro que eu pensava assim, gente, na minha cabeça, né, falei, nossa, se um dia eu passar por isso, é porque advogada quando ganha voz de prisão, porque ela dá trabalho, porque eu sempre penso isso nessa advocacia trabalhista. É o que a gente imagina. Quanto mais chata você for, é porque você dá trabalho. Então eu tinha isso assim na minha cabeça, sempre tem isso na minha cabeça, que quando a gente é chato, a gente dá trabalho, tá correndo atrás dos nossos clientes mesmo, né? Então, eu acho que é bem por aí, entendeu? A gente tem que ser o papel chato, né?
E agora, assim, um caso recente, que eu até tive recente, Carla, foi de testemunhas, né, com juízes do trabalho. E essa testemunha começou lá aquela coisa, tipo assim, a gente conversa, não orienta testemunhas, né? Sim, sim. Isso, a gente sempre trabalha com a verdade, a questão ética sempre acima de tudo, assim, no trabalho. Então, conversa com a testemunha para ver o que é aquilo, o que ela sabe para poder, né, o que vai resolver na sua defesa ali. Até para saber o que vai contribuir, o que ela sabe, né? para poder contribuir, porque às vezes a testemunha, né, nem... E o juiz chegou assim e falou, ele fez uma pergunta assim para uma empregada, não, que você, aí o meu cliente soltou, não, porque eu almocei junto com ela agora, que na frente eu parei nisso. Eu falei, meu Deus do céu, gente, por que soltou isso? Aí o juiz, não pode almoçar, não pode almoçar. Eu falei assim, gente... Eu falei, Celisa, na área trabalhista às vezes é comum, encontra aqui né, na frente e tal, não falou sobre o processo, não pode almoçar junto. Eu falei, indefinido, falei, beleza. Aí eu falei, chegou a outra testemunha, Carla, da empresa, aí eu não aguentei, foi agora recente, eu falei, a senhora almoçou com algum do representante preposto? Aí ele, ou seja, todas as testemunhas indefinidas não pode almoçar junto. Não pode almoçar. Então, assim, tem umas coisas que acontecem. Não conseguiu ouvir nenhuma testemunha. Por causa do almoço. Foi uma coisa assim, esdrúxula, sabe? Porque eu falo assim, gente, né? Eu falei, meu Deus do céu, o negócio de... Sabe, a audiência trabalhista tem essas coisas, Carla, que ela descamba para um lado que você fala... Então você vai ter que reverter isso no tribunal, sabe? Sabe? Tentar conversar, porque ninguém conseguiu ouvir as testemunhas. Nossa! Ai, que dó! E aí, como é que você resolveu? De outras maneiras, de outras provas. E aí que, né, protesto e tal, e vamos trabalhar esse recurso. Agora foi recente, né, isso ainda não, mas isso vai ser trabalhado ainda. Ai. E a Justiça do Trabalho, ela ainda depende muito de testemunha? Ou muito, hoje, com as provas digitais, você já consegue hoje temos modificar? Muitas ferramentas, assim, que, né, a gente consegue ver controle de ponto, câmeras, conversas por aplicativos, tem muita ferramenta, a gente tem muito mais poderio. Uhum. Mas a prova oral ela ainda é muito importante nesse trabalho, muito. Ainda mais assim com relação a horas extras, assédio, né? Quando você está lidando com temas assim que não tem registros, né? Então, a prova oral ela tem bastante importância na área trabalhista. Você já está há mais de 20 anos. Está há mais de 20 anos. Na advocacia. Para você acha difícil a defesa de uma grande empresa, por exemplo? Não, hoje, para mim, assim, eu tenho uma certa... eu fico tendenciosa. Uhum. Quando vem, às vezes, uma tese de empresa, para mim, assim, eu fico com aquele olhar tendencioso. Isso já aconteceu, por exemplo... com família, né? Eu já defendi empresas, assim, de pessoas conhecidas e tal. Sim, então, assim, sim. Existe uma... não sei se é uma dificuldade, mas uma tendência, um olhar. Eu tenho que ficar me policiando, cara. É mais fácil, talvez, para você fazer o trabalho preventivo para a empresa, porque você muito olha mais, o lado do trabalhador para que ela atenda não as tem exigências. Jeito, porque anos, assim, estagiando, não foi só no período da advocacia, né? Eu já tenho desde 2001 formada, mas tenho uns 4 anos para trás ali. Que eu comecei 4 anos e meio, né? Comecei no segundo período. Então, assim, não tem como não falar que eu não tenho esse olhar mais tendencioso, sempre olhando, assim, em prol do empregado. Não que eu não consiga defender a empresa, mas eu tenho que me policiar nessa questão, porque são muitos anos ali olhando para aquele ponto de vista, naquela linha de defesa, desenvolvendo teses sempre numa linha só, entendeu? Então, é bem desafiador. Quando chega para mim, assim, é outro olhar. Eu falo, nossa, como que vocês conseguem? Assim, porque, né, tem que ter uma criatividade, assim, porque, né, tem que trabalhar com outros direitos, assim, outros pontos de vista. Para mim... Qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou? Nossa, Carla, eu tenho, assim, a advocacia de sindicato. Essas são sempre desafiadoras porque tem muita pressão.
Muita pressão. Quando a gente está, assim, discutindo questões de normas coletivas, empresas que... sindicato buscando por representações de... representação sindical. Então, assim, sempre são processos de muita pressão. Quando a gente chega numa tribuna para fazer uma defesa de dissertação oral, né? Às vezes o advogado vai lá, não tem nenhum cliente, mas quando é sindicato, vai a categoria inteira, enche o plenário. E é esse tipo de pressão, assim, sabe? E é gostoso, eu gosto dessa... Essa adrenalina. Dessa energia, assim, é quando você vê uma advocacia mais... que ferve um pouco, você vê ali, sabe, aquele calor, né? Não é uma coisa fria. Então, assim, as demandas de sindicato, essas demandas, assim... Mas, para mim, os processos, assim, que mais mexem comigo são processos de acidente. Eu já vi muita coisa, assim, sabe? Muita coisa triste. Então, assim, para mim é muito difícil, psicologicamente, assim, não me envolver com os casos que chega para mim, assim, de acidentes graves, sabe? Com morte... com mutilações graves, isso pra mim mexe muito comigo, assim. Eu entro, dou a mão pra família, sabe? E fico junto, assim, minha relação é totalmente diferente com esse tipo de cliente. Ah, entendi. Você se emociona muito com isso? Muito. Muito, assim, né? Dependendo do processo. Óbvio que a gente tem um trabalho, assim, nós somos treinados, assim, a estancar, né? Acabou ali, então você já muda pra outro problema. Mas tem casos que mexem muito com a gente, entendeu? São casos de vida, né? Que aquilo ensina pra gente também. Então, aquela realidade... Por isso que eu tenho essa questão do direito social muito forte em mim, Carla. Porque eu sempre advoguei para pessoas vulneráveis, né? Mais trabalhadores. Então, você pega todos os perfis. Óbvio que tem aqueles empregados de alto escalão... Mas tem aquelas pessoas de sindicato, né? Aquela categoria que recebe um salário mínimo... Que é uma grande maioria, né? Que tá lutando pelo seu salário. Muito. Então, assim, aí você vê realidades diferentes. Então, isso mexe muito comigo e como isso me ensina como ser humano, sabe? É interessante, você fica com mais empatia, você não olha aquilo só como um caso. É uma realidade diferente. Então, isso sempre me coloca no chão, entendeu? Entendi. Porque existem várias realidades, né? Ah, sem dúvida. E na minha área, assim, eu tenho contato, assim, com várias pessoas. Então, isso Imagino que você deve vibrar também quando levanta algum valor para os seus clientes e tudo mais. É emoção atrás da outra. Nossa, é assim, advogar para coletivo é uma emoção atrás da outra. Tem muita coisa boa, muito problema, muito BO para administrar e quando sai um resultado de êxito, assim, é muito bacana, sempre é muito gratificante. Ah, que legal, que bacana. E fala pra gente, você recém publicou um livro aí, né? Pois é. Conta aí pra gente como é que é esse seu viés agora, que você vem trabalhando muito. Então, Carla, assim, né, eu falo que a vida a gente sempre tem que estar em movimento, né? Sim. Eu até conversei com você antes, que eu sou da área trabalhista, me especializei desde o início, já fiz especialização na área trabalhista, então sempre foi meu foco. Mas eu nunca deixei de olhar, ter a visão periférica, né? Porque o direito, ele nunca fica estancado num ambiente, assim, num código. Ele é enraizado como um todo. Então, eu sempre busquei me movimentar. Então, assim, quando começou a surgir essa questão do direito digital, aí eu, né, fiz um curso. Eu falei, eu quero saber o que é isso, porque eu vou mexer com provas digitais, mesmo porque a justiça do trabalho é uma justiça... Ela é muito à frente, assim, né, nessa questão digital. Sim. Ela é muito dinâmica, ela tem essa questão, assim, ela foi rápida. E o futuro é esse. E eu mexo com provas digitais, tá na minha área também. Então, assim, vou fazer curso de direito digital, aí veio LGPD. Quero saber o que é isso, porque a gente mexe com dados, né? Eu quero saber dos meus direitos, também como cidadã. Sim. E dos meus clientes. Então, assim, LGPD. E eu embarquei na questão do estudo, né? Eu tenho uma amiga que ela formou comigo na faculdade, que eu tenho história pra caramba. Eu durante um lapso, eu pensei em fazer concurso público, cara.
Eu fiquei assim um tempinho estudando, mas assim, logo, voltando lá atrás, logo no início. Aí fizemos concurso para juiz. Não, vamos ser juiz. Só que o meu perfil, gente, não tem nada. Eu falei, olha, se eu fosse juíza, eu acho que eu ia ser chamada a atenção pelo tribunal toda hora. Porque eu falei, eu não tenho perfil de juíza. Assim, não é porque eu sou muito comunicativa, gosto de me socializar. Aí, mas foi um período assim, muito interessante, porque eu fiz várias amigas nessa época. Mas eu cheguei no final e falei, gente, não é pra mim. Não é pra mim, eu sou advogada mesmo, raiz trabalhista. Advogada trabalhista raiz. Mas aí, voltando à questão do livro, essa colega minha que estudava comigo nessa época do concurso também, formou comigo. Ela é muito estudiosa, professora da FDV, tá na academia. E ela, vamos estudar sobre feminismo, vamos escrever uns artigos? Aí eu gosto muito de escrever. Minha pegada não é dar aula, eu gosto de falar, mas assim, uma coisa mais... Mas eu falei, vamos escrever, eu topo. E começamos a escrever para inscrição para Congresso Internacional de Coimbra. Aí começamos a apresentar. Legal. Aí começamos a escrever sobre empregada doméstica. Sempre com esse viés, Carla, assim, sabe? E começamos a entrar nessa questão de mulher. Aí, nisso, debandou. Falei, gente, vamos começar a estudar sobre feminismo? E começamos a estudar. E a gente se deparou com um tema, né, chamado constitucionalismo feminista. Olha, que legal. Que é como se a gente colocasse uma lente, sabe? Assim, sobre os nossos olhos. E todo o processo que bate, toda causa que você tem que analisar, ela é vista sob essa lente. É um outro olhar do direito constitucional. Que legal. Tem todo um fundo histórico, né, de leis criadas por homens e para os homens. Tem todo um movimento feminista, tem toda uma luta histórica. E a gente começou a escrever. Eu falei, Jane, vamos, né? Ela falou, Renata, vamos escrever, vamos juntar mulheres para poder fazer um encontro com temas diversos. E mulheres engajadas não só com estudo, Carla, mas com a questão também de próprias experiências. Porque não tem uma mulher nesse mundo que não tem uma história para contar. Exatamente. Com relação a alguma coisa que sofreu, a um abuso, a um assédio, a um silenciamento. Não existe. Toda mulher que é mulher, ela tem... Em algum momento passou por ela. Tem uma história. Isso é fato. E foi muito interessante. Aí já convidamos uma artista capixaba que expôs uma obra, obras sobre mulheres no Louvre. A Aline Carneiro. Eu falei, Aline, quando você fala em feminismo, né, existe um preconceito, né? As pessoas, elas, né, veem o feminismo... Que é isso? A mulher aí já não gosta de homem, né? Quer impactar. Não é isso, né? O objetivo do feminismo não é esse, do movimento. E chamamos e falei, Aline, vamos fazer uma capa para dar uma beleza, para criar um rapport assim, com o público. Ao mesmo tempo, ver beleza, ver potência. E ela criou uma capa linda, né, que é chamada O Encontro, que representa o encontro de mulheres diversas, que falam sobre várias temáticas. Né, a Giane escreveu sobre o constitucionalismo feminista, que ela é uma constitucionalista. Eu, na minha área trabalhista, eu trouxe experiências sobre a equiparação salarial, a desigualdade salarial no mercado de trabalho entre mulheres e homens, que isso existe. Claro que existe. Claro. Tem outras já melhorou muito, já existiu muito mais. Né? A gente tem a Constituição, tem que prever igualdade, só que existem outros vieses que privilegiam, né, os homens estarem naqueles locais, né? É por isso que tem que ter uma paridade, que tem que ter um olhar, uma lente de gênero. Porque se não tivermos, a gente está muitos passos atrás, né? Porque as leis, elas foram criadas para dar conforto a todo um sistema, né? Do patriarcado. Então, envolve uma questão, assim, histórica mesmo. Claro, exato. E que envolve nós mulheres, porque as próprias mulheres acreditam também nesse sistema, porque também nós fomos envolvidas. Então, aí que entra a questão estrutural. Então, como é difícil quebrar isso, Carla, assim, é uma luta. Então, esse livro, ele veio com um propósito, assim, eu falei, poxa, vou usar isso nos meus processos, com os meus clientes, não pode ficar só nisso.
Aí eu falei, Giane, a gente tem que propagar isso. Eu não quero ficar só nisso, a gente tem que falar sobre isso. Claro. E falar com pessoas diversas, conversar, não se ater também só ao mundo jurídico. Falar, porque nós temos também uma missão, né? Uma missão aí com novas gerações. Eu sou mãe de uma menina de 10 anos, então assim, com isso tudo veio um propósito de quebrar, tirar uma camada, né, dela, para que ela que essa nova geração não venha com tantas limitações, tanta sabotagem, tanto silenciamento, que nós mulheres, a gente sabe que a gente passa por isso, né, Carla? Sim, sem dúvida. Então, e é todo dia, né, uma luta diária. A régua que me mede não é uma régua que mede uma mulher preta. Então, as medidas são diferentes, né? Quando você entra nessa questão da intersecção, do atravessamento, né? Então, é outra... Então, eu tenho aprendido muito com isso. E é muito interessante você olhar na advocacia todos os seus processos, assim, quando chegam mulheres. É outro olhar, Carla. Muda tudo. Mudou tudo, então. Muda tudo. É como se virasse uma chave. Sua advocacia mudou. Ela muda. Então. Ela tem esse olhar, entendeu? Porque são assim, não é só a questão da mulher do sexo feminino, é a questão da mulher preta, é a questão da mulher pobre, é a questão da mulher preta e pobre. Então você imagina, são várias, né? A minha régua não é a régua que mede a vida daquela mulher. Eu sou privilegiada, então eu tenho minhas dificuldades, mas não é a mesma dificuldade que de outras mulheres. Exato. Então, se essa mulher ainda for preta, pobre, deficiente, então tem outra questão, entendeu? Então é outro olhar. Então é uma dificuldade muito grande, né? Essa mulher, ela é sabotada o tempo inteiro na vida. É como se ela ficasse com um escudo, né? Nas costas o tempo inteiro, ela é alvo. Sempre. Então, não esse olhar é muito interessante. E esse livro, ele é lindo. Ele veio com essa força, assim, sabe? Essa junção de mulheres para querer dar voz, olhar, assim. E o constitucionalismo feminista, ela fala, agora tem, né, o julgamento, o protocolo com perspectiva de gênero para o próprio judiciário. Né? O judiciário, ele tem obrigação, o julgador, ele deve olhar todo o processo sob essa perspectiva de gênero. A gente tem um protocolo. Legal. E não é uma opção. Tá vendo? Muita gente não sabe isso, né? É muito interessante, porque não é uma opção. Todo juiz, ele deve pegar um processo e olhar sob essa lente. É super novo isso para todo mundo, né? Então, assim, eu falo, Carla, que é uma desconstrução diária, porque como esse sistema está entranhado, até nós mulheres... Então, todo dia eu me pego fazendo, às vezes, alguma coisinha e me desconstruindo. Não é bem assim, entendeu? Porque é um autoaprendizado ali constante. Legal, bacana. Vou mostrar seu livro aqui. Com certeza. Aqui, mostrar o livro. A doutora Elda aqui fez a Elda maravilhosa, sempre acompanhando o nosso trabalho. Um prefácio lindo de emocionar. E realmente a capa ficou muito bonita. O nome dessa arte é O Encontro. A Aline, ela expôs obras sobre mulheres, ela foi para Paris, no Louvre, então ela é super... E ela é uma artista capixaba, né? Constitucionalismo feminista, narrativas de mulheres juristas. Muito legal, parabéns. Parabéns mesmo. Tá lindo. Tá lindo mesmo. E vou ler. Com certeza, todo seu. Todo seu. Obrigada. Vamos lá, agora a gente chega num ponto da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça. Ai, meu Deus, socorro! Que perigo! Que perigo! Nunca diga para uma advogada. Nunca diga para uma advogada parar, não acreditar num cliente, sabe, na causa. Nunca diga para um advogado não acreditar naquilo que ele defende. Um livro que fez diferença na sua vida. Nossa, um livro que marcou muito. Além do seu, lógico. Foi aquela biografia da Viola. Olha, gente, é uma loucura. Ela é uma mulher potente, maravilhosa, e esse livro me marcou muito, assim, sabe? Porque ela é o que é hoje e com uma história, assim, incrível. E tem essa questão toda, né, do feminismo envolvido, de luta. Fala dessa questão da mulher, não ser só mulher, mas da mulher
preta, pobre. Então, isso me tocou muito. Legal. Então, é o livro hoje assim, mais atual que eu consigo, sabe? Me marcou muito. Justiça é? A justiça, ela é equilíbrio, ela tem que ser equilibrada, Carla. A justiça, ela tem que ter um olhar humano. Ela precisa desse olhar. Direito nas redes sociais. É compartilhar conhecimento. Eu acho muito bom. Direito nas redes sociais, graças a Deus que existe. É muito bom. E é isso. É compartilhar conhecimento. É todo mundo distribuir, né? Cada um, você aprende com um, com o outro. Então, eu acho só coisa positiva. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Presencial, porque eu prezo muito por essa questão do... Assim, é óbvio que o virtual, às vezes, não tem jeito, né? Tem casos que o virtual é necessário. Mas, assim, quando envolve uma questão de processo, com testemunha... dependendo, sabe? O presencial, não sei, eu sou bem raiz. Eu gosto do olho no olho, de estar ali presente. É mais fácil, né? É mais... O feeling tem uma outra coisa envolvida, que não é só aquela questão objetiva. A linguagem do corpo, tudo, né? Nunca comece uma sustentação oral com medo. Nunca, não dá. Beleza. Porque ali é o fronte, né? A sustentação oral é um fronte assim, onde você tá ali e se você chega com medo, você já tá um passinho atrás, né? Não dá. Se não fosse advogada, seria? Ai, que difícil. Assim, eu imaginei que você teria dificuldade. Ai, cara, se eu não fosse advogada, não sei, eu acho que eu faria alguma coisa, assim, com questão... Ai, não sei, assim, seria completamente diferente, assim, talvez alguma coisa na comunicação. Alguma coisa muito diferente, assim, sabe? Alguma coisa mais voltada à comunicação. Eu gosto muito de estar em contato com pessoas. Eu acho que seria alguma coisa nessa área, assim. Bacana. Renata, muito, muito obrigada pela sua presença. Rápido, né, foi muito rápido, né? Mas, ó, já fica convidada para vir outras vezes aqui para trazer mais casos. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer muito grande revisitar toda essa trajetória, né? Linda trajetória. Me faz Parabéns. enxergar onde eu estou hoje, por que eu estou aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder outras entrevistas. Até mais!